Olá, eu sou Flávio Augusto e estou comandando aqui o Conselho. E se prepare, porque a partir do dia 25/5, a segunda temporada do Conselho está de volta. Ela vai vir com muitos especialistas, com conteúdos muito legais para fazer diferença na sua empresa. Nos acompanhe por aqui. Essa pergunta vai para todo mundo, começando aqui com o Thiago. Cara, eu acho que se tivesse uma coisa que de fato transformou a minha vida, tanto a pessoal como a corporativa, teria sido, de alguma forma, se dar bem, né, no mundo de vendas. Então eu acho que eu sempre fui um bom vendedor. Né? Eu sempre fui um bom vendedor, eu sempre vendi bastante, isso aqui me ajudou a chegar até onde eu cheguei, mas eu descobri que se eu quisesse chegar até um próximo patamar, eu deveria não só aprender sobre vendas, mas sim aprender sobre modelo de vendas. Então eu sempre fui muito bom em vender, mas nunca fui tão bom assim que era modelos de vendas. Isso é algo que veio mais recentemente, né, nos anos mais recentes. Então assim, a importância é, se você não vende, você não tem negócio, se você não tem negócio, você não prospera, se você não vende, você não traz resultado, logo não faz sentido você crescer numa organização. Então acho que não tem nada mais essencial do que vendas, né? Eu só acho também que, na minha concepção, vender um pouco menos para vender sempre é muito melhor que você vender muito para você vender poucas vezes, né? Então eu acho que isso aqui foi um dos pilares mais importantes em relação à venda na minha vida. Tá, e acho que é algo que eu levo para as pessoas que estão ao meu redor. Consistência também. E longo prazo nas vendas. Exatamente, ao invés de uma única bala de prata. Né? Ou seja, um grande lançamento num determinado momento e depois tem mais dificuldade de voltar a vender. Ou seja, ter uma venda mais consistente para você vale mais. É porque quando a ganância ela fala mais alto, eu acho que você se obriga a, de alguma forma, olhar só para o hoje como se o amanhã não existisse. Uhum. E aí você coloca todas as suas fichas no hoje. E você coloca tanta força, tanta pressão numa venda, que é muito provável que você nunca mais tenha a chance de vender para o mesmo cliente. Né? São efeitos colaterais. Efeitos colaterais, exatamente. Muito bem. Joel J., vendas sob sua ótica. Ouvindo aqui o Thiago já fazendo essa apresentação, eu tive que voltar um pouquinho e a venda na minha vida, primeiro foi o entendimento que eu era um vendedor, mesmo sem antes ter feito uma primeira venda. Então acho que a venda é uma coisa que a turma toda tem que entender que é simples e que é a primeira e única profissão que existe, porque a gente vende para o filho, vende para a equipe, a gente vende na faculdade, quando eu era professor na faculdade. Então, eu já era um vendedor. E a segunda coisa foi, a partir disso, eu vou fazer dinheiro com vendas. Eu tive que quebrar também uma crença depois. A primeira foi entender que eu era um vendedor e que todas as pessoas são vendedoras. A segunda é, vender é legal, vender é bom. Porque quem não vende é quem não confia nela ou quem não confia naquilo que faz. Depois que eu aprendi a confiar em mim como vendedor, aí eu experimentei o doce sabor das vendas. E qual foi o momento que você percebeu, eu sou um vendedor? Houve algum momento específico? Em 2006. Em 2006 eu estava em Santos, eu era um educador físico e eu trabalhava numa empresa. Foi a primeira vez que eu recebi uma proposta oficial de ser contratado como personal trainer. E aí uma pessoa falou para mim, eu gostaria que você fosse o meu preparador físico para uma competição que vai acontecer daqui a 4 meses. E aí tecnicamente eu falei, eu vou te preparar, porque eu sei fazer o programa de treino. Ele falou, e quanto custa? E eu não consegui falar o preço. Foi ali que eu percebi, eu preciso me desenvolver na área de vendas. Eu preciso ter prazer em oferecer, em promover o que eu faço. Já que eu acredito no que eu faço, eu quero promover o que eu faço. Então, nesse momento, eu percebi que as vendas elas tinham que entrar na minha vida de uma maneira intencional e não de uma maneira reativa. Muito bem. Puxa, e vendas? Acho que já de certa forma está muito claro. Né? Vendas é um coração ou um pulmão, como a gente queira, das empresas. Né? Mas, fundamentalmente, para mim, vendas não é o fim. Vendas, para mim, é o principal caminho que faz a transformação. Para mim, vendas transformou a minha vida. E para qualquer empresário, vendas é o que transforma as empresas. Né? Então, vendas, para mim, é atividade número 1, número 2, número 3, número 4, todo dia numa empresa. E de que forma a venda transformou sua vida? Eu venho de uma situação muito tradicional no Brasil, né? Eu lavava caminhões, por exemplo, né? Com 13 anos. E com 19 anos... Por que isso é tradicional, lavar caminhão? Não, tradicional no sentido de você ter que suportar certas dificuldades, né? O brasileiro passa isso, Ou seja, você veio de uma situação de extrema dificuldade. Exato, é extrema mesmo. Uhum. E com 19 anos eu entendi que vender era algo que transformava o valor das coisas que eu tinha aqui. Então, eu entendia que o que eu fazia, do jeito que eu fazia, era muito simples. Mas eu vendendo aquilo, tornava aquilo com muito mais valor, porque eu resolvi o problema de alguém. E aí eu ingressei em vendas, isso era 99. E aí me abriu muitas portas na vida, né? Muito bem. Caio Carneiro, vendas por você. Vamos lá. Eu acredito fortemente que ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ele só precisa de um instrumento. Ele só precisa de um veículo.
E vendas, dentro desse cenário, ele vai ser o ator principal que vai te acompanhar na realização. Todo mundo que realizou um grande objetivo, saiu de um ponto A ao ponto B com a sua companhia, ele entendeu que vendas, ele é o grande aliado dele. Você entender e colocar essa importância, você ter essa cultura de colocar vendas no centro, de você olhar todo dia, de você despertar esse interesse, de você entender que existe uma mecânica, existe uma ciência por detrás, alguns comportamentos que você tem que ter, um apetite que você tem que colocar, porque alguém que é técnico em vendas e não tem fome, não tem apetite, e também ele não consegue transformar uma ideia empírica num resultado. Então, a pessoa, quando ela começa a ter esse entendimento em vendas, e essa provocação nossa vai ser muito legal nesse papo aqui, é para ela entender que muitas pessoas que estão no ponto A com o ponto B, seja com a tua empresa ou qualquer objetivo correlacionado, principalmente profissional, vendas vai ser seu grande aliado. Enquanto antes você perceber isso e realmente tomar aquela decisão irreversível de olhar vendas com outro olhar, acho que todos nós aqui, nós enxergamos o mundo de venda com outra ótica, que muitas pessoas são cegas por desatenção. A gente chama isso de cegueira por desatenção. Pessoas são cegas porque não prestam atenção nisso. Então, olhar com essa ótica mudou completamente a minha vida.